nessa música, os três falam muito sobre esse lugar da ascensão social. Mas eu gosto também desse que a mais que eles trazem, que é de um lugar de com nós vocês não vão, sabe? Que é uma coisa que Tashi e Tracy fazem muito também, e a gente vê Djonga fazendo, mas que é um resgate, um convite também pra gente a olhar como a gente tem vivido as nossas vidas. Porque tem um momento que ele fala que já sofremos pela falta, hoje pecamos pelo excesso. E eu acho que vira e mexe, a gente se encontra muito com esses comportamentos, assim, né? Seja de ter vivido em algum momento da vida, ter passado por alguma necessidade, e hoje se encontrar com as coisas e querer ter muito as coisas, querer comprar muito as coisas, sabe? Que eu acho que é uma coisa que eu vivi, por exemplo, sabe? De me sentir durante uma fase da vida privada mesmo de algumas coisas. E depois, quando eu comecei a trabalhar, comecei a ter as minhas coisas, eu me vi querendo muito, me vi querendo tudo de vez, sabe? E isso não é só sobre reconhecer que eu mereço, porque eu sei que sim, mas é também sobre a importância de um lugar de conscientização, assim, do que eu preciso também, né? Porque se a gente para se conectar a uma ideia de prosperidade que não seja só sobre ganhar dinheiro, né? Acumular dinheiro. E eu acho que uma coisa muito interessante que você traz aí também nesse processo, né? Desse começo da música, e que eu gosto muito, que quem faz muito também é Santi. E dessa coisa, né, do com nós você não vai. Eu amo isso. Que eu digo que em Santi é muito sobre um rancor, sabe? Eu acho que Santi escreve a poesia e a arte dele, né? Com um rancor que não é esse rancor que a gente está acostumado a acreditar, que é sobre um amargor, e que também que seja, se for. Sim. Mas um rancor que é sobre um reconhecimento do passado. É sobre olhar para o passado e não mais negar as nossas faltas, muito as ausências. Pelo contrário. E que não é só sobre grana, porque a gente também não tem só necessidades materiais, né? A gente tem necessidades emocionais também. E que muitas vezes pra gente é negado, né? Principalmente na família. Então, quando a gente olha para trás, e quando eu penso Djonga, Tashi Tracy, Santi, que faz muito isso também, esse olhar para trás nutrindo um senso de aceitação. E quando eu falo de aceitação, vamos ouvir com cuidado para não ser essa ideia de aceita que dói menos, ou que não tem nada para fazer, mas um senso de aceitação que diz, ó, eu olho para o meu passado e eu sei onde faltou, eu sei onde doeu, eu né? sei onde doeu, e eu tô aqui para dizer, porque faz parte da minha história. Então eu olho para trás e faço as pazes com esse passado, no sentido também de dar sustentação às nossas ações do futuro, ou às nossas ações do presente. Dar sustentação a essas ações do presente, porque com nós você não vai, porque antes era assim. Então agora com nós você não vai também. E isso é sobre um movimento, né, de reconhecimento, de acolhimento e de fazer as pazes com essa história, né, com esse passado. E que a gente vai dizer que é essencial para o processo de autoconhecimento. Não tem autoconhecimento sem conexão com o passado. Então, se você ainda está achando que passado fica no passado, o seu autoconhecimento também está no passado. Porque não tem autoconhecimento sem essas conexões. Sim, entre passado, presente e futuro, né? Porque em outros momentos da música, acho que eles vão falar um pouco mais sobre isso, assim. Mas de estabelecer mesmo uma conexão entre esses três lugares, pra gente conseguir falar de fato sobre as coisas, né? Trazer a verdade. Usar eu acho que a sinceridade, isso, né? Eu acho que tem uma coisa que Bell Hooks fala muito nesse livro dela, Irmãs do Inhame, que é a importância de uma... Línguas de Fogo, o nome do capítulo. Eu adoro. E ela vai falar sobre a importância da gente fazer uso da verdade, da sinceridade, mas mais do que isso, conseguir imprimir ali o nosso propósito, porque às vezes a gente faz uso da verdade, da sinceridade, de um lugar que muito mais magoa a nossa comunidade, muito mais magoa o outro e a nós mesmos, do que sobre um restabelecimento, assim, das coisas, sabe? Saber usar a verdade, saber colocar a nossa verdade para não ficar parecendo que só ela existe. E é o que a gente sempre diz, né? A verdade, ela é uma parte da verdade. Ela é a minha verdade, a sua verdade é a sua. Então, é muito importante dar espaço também para que essas outras diversidades existam. É importante a gente falar nesse processo de reconhecimento, que é dar fim a uma tradição de negação. Eu acho que dentro das famílias negras existe uma tradição
uma tradição brasileira nas famílias negras de negar o passado, sabe? De negar as grandes coisas para evitar grandes discussões sobre determinados assuntos que os nossos mais velhos não estão prontos para discutir porque não tem maturidade emocional ou porque, enfim... Estão fazendo vários as próprias porquês. escolhas, né? Sim. Mas é importante que a gente faça esse processo de aceitação, de reconhecimento, porque a gente consegue dar fim a esse processo de negação que está na raiz de muitos dos problemas, a exemplo do próprio consumismo, né? Desses vícios em consumo que muitos de nós têm tido quando experimentam esse processo de ascensão social. Então, quando a gente interrompe essa tradição de negar, a gente consegue entender onde é que está a raiz de muitos dos nossos vícios. E eu não estou falando só de vício em comprar, eu estou falando de vício em controle, de vício nas relações. Do próprio amor romântico também, eu acho que cabe aí, né? Para pensar como essa lógica romântica inclui o próprio lugar do controle, né? Sim. O próprio lugar do silenciamento também. Então, é muito importante estar atento a essa euforia também que a ascensão social traz. Porque é um lugar de euforia, né? Está vivendo uma outra situação econômica. Que é um momento de mudança de fluxo também, né? É uma reorientação do caminho, de alguma forma, que muitos de nós estamos encabeçando. Que não significa que a gente está fazendo o rolê, porque a gente sabe que essa ascensão social acontece muito por conta, né, da tradição de movimentos negros, da tradição de luta de movimentos negros e essas conquistas. Então a gente é a primeira geração, né, dos resultados dessa luta, dessas conquistas. Mas também pensar o quanto é desafiador esse novo momento, né? Aí Djonga vai dizer que não é um prêmio que vai dizer se eu sou o homem do ano. Uma fã se ajoelhou para me saudar, eu disse só se ajoelhe perante a Deus. Depois disso, que ela não quis se levantar, minha gente não tem referência, olha o que eu sou para os meus. E eu acho que é importante a gente falar dessa... Eu acho que essa música como um todo é muito boa, e esse trecho em particular, porque Djonga convoca, né, e nesse diálogo com a comunidade, Djonga convida a essa retomada histórica. Ele convida a essa reconexão com essa memória guerreira, essa memória de luta, essa memória de conquista, para que a gente rompa com essa tradição colonial que se apresenta tanto em forma de crença, quanto nas relações, como nas expectativas de grupo, que são muito individualizantes, né? Então, a favela venceu é aquela figura que ascendeu socialmente. Se eu ascendi socialmente, sou eu que sou responsável por mudar a vida da nossa família, da minha família. Então percebam como em ambos os casos existe uma tradição totalizante e individualizante que acaba por desconectar o indivíduo da comunidade. Sim, e ele traz depois, né? Eu acho que ele traz muito, de uma forma bem clara, que eu resgatei nossa camisa, eu resgatei meus manos, eu resgatei o que é ser família, só fiz show insano. E eu acho também que ele traz um pouco desse movimento, porque é logo depois de dizer do título, né? De falar que ele não precisa desses títulos para dizer que ele é o homem do ano. Eu acho que é um pouco desse lugar, né? Dizer qual é esse lugar de ser o homem do ano para ele, estar representado por esse lugar de ter resgatado os manos, de estar mais próximo da família, de resgatar essa camisa. Eu acho que aí ele mostra, né? Qual é o lugar do propósito e do que ele de fato acredita. Do compromisso, assim, né? Com Sim. a comunidade. Me lembro de quando eu ouvia o primeiro CD dele, assim, há um tempinho atrás, e eu tava vivendo um outro momento da minha vida. Eu acho que é muito importante que a gente tenha condições para viver a nossa criatividade e a nossa potência no mundo da forma como a gente quiser. E, infelizmente, a gente é atravessado por essas outras questões, né? Do racismo, da falta de grana, principalmente.
E aí eu ver uma pessoa negra, né, ascendendo socialmente e podendo fazer o que ele quer dentro da música dele, isso é muito, muito importante também, sabe? Porque o que aquele momento existiu, foi real, foi forte, ele produziu também sobre aquilo, mas ele tá num outro momento agora e quer produzir sobre esse outro momento. E as pessoas não aceitam. Eu acho que eu vejo muito isso. Eu gostava mais dele na época de Heresia, gostava, porque não tava lá, né, vivendo junto com ele as coisas que ele tava vivendo para escrever aquilo que ele escrevia. Então é respeitar também que as pessoas, elas mudam, né? Ele fala, né, um pouco disso, que minha gente não tem referência. E é um pouco disso, né, da importância desse resgate histórico e desse compromisso com o propósito para construir essa referência. Porque ele não pode continuar sendo, né, a única referência. Sim, com certeza. E é muito interessante que o próximo trecho que a gente destacou é o meu trecho favorito da música. Qual? E é quando ele fala justamente que o que te faz especial não é o sim que você ouve. O que te faz especial é o não que você fala. Diante daquela proposta que podia mudar tudo, inclusive sua essência. Tu aceita essa mala? Eu não aceitei. É um pouco disso, né? E que ele já vinha conversando com o público lá naquela música que a gente trouxe aqui no último Saúde Mental na Letra. Você acha que eu vou que lembrar, era a da tão só tão. Sim. Sei qual é. Aquela lá, gente. A gente vai deixar o link aqui. Se você não viu, já aproveita para ver o último vídeo. Não é tão eu, não? Não tem sei. Um nome assim, é? Um nome grande, não sei, Enfim. Não lembro. E aí ele já estava discutindo um pouco sobre isso, né? Sobre quando essa ele solidão, tava dizendo, né, também, nossa. Da importância de ser ele sem deixar de ser nós. E a importância de ser nós sem deixar de ser eu, que é um pouco desse movimento, né, de entender a importância da autodeterminação, da construção dessa autonomia. E eu acho que Djonga, falando aqui do artista, tá? Porque eu não sei da vida pessoal, mas que Djonga fez um ótimo uso, né, dessa ascensão social, das novas ferramentas que lhes foram apresentadas nesse processo de ascensão social para para nutrir o próprio bem-estar, para nutrir a sua própria autonomia. E hoje a gente vê um Djonga com muita subjetividade, né? Com muita individualidade. Uhum. Então, a gente vai vendo esse processo dele de construção, né? Dessa identidade que agora não é só ele, nem é só nós. É um pouco disso tudo. Uhum. E já que a gente fala sempre, né, de clínica racializada, é exatamente o que a gente diz, né, para pessoas negras. A importância do autoconhecimento e do senso de comunidade, esses dois juntos, para que a gente não esqueça do coletivo e nem esqueça da gente mesmo. Porque, para além do grupo, a gente também tem as nossas próprias ideias, né? A nossa própria individualidade. Sim, eu acho que tem uma coisa que ele propõe também que é muito brilhante ainda nessa parte, que é o lugar de alinhar o discurso à prática. Esse trecho que você leu aí mesmo, né? Onde ele fala, se você aceita essa mala, eu não aceitei. É muito fácil colocar as nossas teorias no mundo, mas é muito difícil vivê-las. E a gente precisa de um comprometimento, uma noção de individualidade, também, mas de coletividade também, que é para pouquíssimas pessoas conseguem hoje, assim, pessoas negras mesmo, né, conseguem fazer esse alinhamento do discurso à prática. E eu acho que uma outra coisa muito importante da gente falar nesse momento, né, que Djonga diz pra gente que o que faz a gente ser especial não é o sim que a gente diz, e sim o não que a gente fala, de a gente pensar, né, para nós, pessoas negras que estamos vivendo esse processo de ascensão social, a importância da gente romper com essa ideia de que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades, que aquela chance é a decisiva, que aquela chance é a que vai mudar a vida, que vai fazer o jogo virar. E assim, pode ser, claro que pode ser, né? A gente está vivendo num mundo onde o TikTok constrói esses booms, né? Uhum. Mas da importância dessa autodeterminação e dessa autonomia para a gente entender como é que a gente consegue se colocar diante dessas oportunidades, para a gente não acreditar que toda chance é a última. Sim.
A minha parte favorita é essa, onde eu acho que é Tasha que tá cantando aqui, tenho certeza, na verdade. Que ela fala: cresci pensando uma forma de sair da vida que armaram pra mim. Fazia as contas, não via saída. Pensava pra sempre, não pode ser isso. Se pá, me assina um ciclo, um vício. E eu acho que essa parte me toca muito, porque eu vivi muitos momentos da minha vida assim que eu achava que eu estava confinada àquele lugar, sabe? Ao lugar da pobreza, ao lugar do enfraquecimento mesmo da minha própria potência, que é uma coisa que a questão econômica traz muito pra gente, né? Esse lugar da falta. Despotencializa mesmo, né? Nossa, e ser uma criança pensando em sair, em um jeito de sair da vida que armaram pra você, é algo muito grande, sabe? É muito, nossa. Tem muito... esse quê também do destino, né? Essa Sim. coisa da armação traz muito o predestinado. E é a coisa da maldição, né? Eu acho que em um dado momento, todos nós em um dado momento da vida experimentou essa sensação de estar amaldiçoado. Sim. E que tem muita relação com a própria história do Brasil, né? Da colonização, de pessoas negras aí de tradição católica cristã, que viveram, né, esse processo de colonização, acreditando, né, que eram descendentes de Cã, né, do amaldiçoado. Então, eu acho que a gente ainda experimenta socialmente essa ideia, de Sim. alguma forma. Que é um desamparo mesmo, né? Uma sensação de completo desamparo, de insegurança também. Porque eu acho que é um elemento que a pobreza traz muito, essa sensação de que você não está seguro em lugar nenhum, muito menos dentro da sua própria casa. Então, eu acho que ela trouxe essa frase aí, foi muito importante para mim também. Acho que eu consegui me identificar e acho que quando a gente consegue se identificar, a gente conflui mesmo com aquela pessoa, sabe? Soma. E é isso, aproveitar, não deu para falar tudo, mas é isso, aproveitar Vai você. dar no próximo que vocês vão assistir. Pra galera escolher uma próxima música. Deixa aqui no comentário se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários novas ideias e novas músicas também que vocês querem ver a gente analisando. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Para aproveitar os próximos vídeos. Beijo, querido.